Olá pessoal, faz tempo que a gente não posta vídeo aqui no canal, mas o momento é propício para fazer um comentário sobre um concurso que está aberto. É o concurso para a banda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu estou aqui com o edital aberto e eu queria fazer alguns comentários sobre o trabalho do músico em uma instituição militar. O trabalho do músico ele tem uma função muito clara, muito específica, né? Geralmente dentro de uma instituição militar o músico atua em uma banda que tem uma versatilidade, é um grupo musical que desfila, que anda tocando, que se apresenta muitas vezes em pé, então rapidamente é um grupo que se desloca fácil, entra no ônibus, desce, toca na frente de um monumento, por exemplo, na praça, e frequentemente de cor, não leva nem instantes. E toca em alguma solenidade, então é um grupo musical que tem uma certa função, né? Uma função de valorizar os eventos militares, é, cerimônias em geral, e também outras funções, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Bem, existem vantagens e talvez algumas desvantagens também de fazer parte de uma banda militar. Vantagens: uma carreira relativamente curta, são 30 anos, em alguns lugares 35. Ou seja, se um jovem entrar para uma banda militar agora com 20 anos, é previsão, né? É uma previsão, porque previdência com as reformas que tem aí, talvez isso não se concretize, mas poderá se aposentar com 50 anos, talvez 55. E eu tenho visto muitos colegas músicos militares se aposentando aí com 50, 52 e ainda estão muito bem fisicamente, musicalmente também, continuam tocando e tem ainda muitos anos aí pela frente para tocar e fazer música. Outra vantagem da carreira é que tem um salário relativamente alto, né? Um salário bom, tem plano de saúde geralmente, tem uma certa, tem a estabilidade, né? Uma certa não, tem uma estabilidade. E os salários no final da carreira são muito interessantes. No início, às vezes não, mas às vezes sim também. Nós vamos ver isso agora nesse edital aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Desvantagem é que o serviço militar você tem que chegar, fazer o seu trabalho e ir embora para casa. Não existe margem para ficar inventando, dando sugestões, vão fazer diferente. São instituições musicais tradicionais e por isso também elas existem aí algumas centenas de anos. Tem bandas militares no Brasil com 150 anos de idade, 140 anos de idade. A gente não encontra isso nas orquestras sinfônicas, né? As orquestras nossas, eu acho que a mais antiga, a Sinfônica Brasileira, da década de 50, deve ter 70 anos de existência. Então, vocês têm essa característica, né? Outra desvantagem, tem uma certa imprevisibilidade dos trabalhos. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses dois ambientes. Trabalhei numa orquestra sinfônica e trabalhei numa banda militar. E banda militar é relativamente comum você estar na sexta-feira, final do expediente, terminou o ensaio, chega uma ordem, chega uma determinação superior, olha, a banda vai tocar sábado, vai tocar domingo, e aí o seu final de semana fica prejudicado. Aquele planejamento que de repente você tinha, né, de sair, fazer uma viagem curta, alguma coisa assim. É, mas são ossos do ofício, né? O preço que se paga pelas vantagens que você tem nesse ambiente profissional. Eu queria então fazer alguns comentários sobre esse concurso que está aberto, esse concurso dos bombeiros de Minas Gerais. Vamos lá. A inscrição vai até dia 8. Esse edital vocês acham facilmente na internet. É, Tem aqui o responsável, o tenente-coronel, isso é praxe, né? E aqui as vagas, nós temos várias especialidades, por exemplo, 8 vagas de mecânico, motor a diesel.
é interessante reparar uma diferença entre bombeiros militares e policiais militares. Essas funções aqui, técnicas, eletricista, mecânico, telecomunicações, comunicações, são áreas que praticamente foram extintas em todas as corporações de polícia militar do Brasil. O que ficou de especialista dentro das polícias militares no Brasil são os músicos e médicos também. A área de saúde permanece. Já os bombeiros eles mantêm essas questões assim, esses especialistas em outras áreas, né? Nós temos saúde, comunicações, parte mecânica. É uma característica dos bombeiros militares que eu tenho observado isso, né? Eles têm mais especialistas dentro do quadro dos militares em geral. E aí você tem aqui o número de vagas: uma vaga para baixo elétrico, uma de eufônio, que é o nosso bombardino, não tem para tuba, tem duas de percussão, saxofone alto, tenor e barítono, duas de trombone e uma de trompete. O curso dura 8 meses. Você entra e você vai ter que se dedicar a um curso que é um curso muito puxado fisicamente, mentalmente. Você vai ter que aprender realmente a lidar com várias situações, inclusive aulas de tiro, é, saber se portar, né? Bem, eu não sei exatamente quais são as aulas dos bombeiros em específico. Quem sabe um dia a gente pode trazer um músico bombeiro para o canal para conversar sobre isso. Eles ressaltam aqui, inclusive aos sábados, poderá haver atividades. Durante um curso desse, não são apenas atividades de ensino, há muita atividade física, de treinamentos, e há também atividades de serviço, por exemplo, ficar um final de semana tomando conta do quartel, o que é chamado de guarda. Então, isso é possível ser feito, acontecer, né? E provavelmente vai acontecer durante esses 8 meses. Uma coisa muito interessante é que existe um salário. Você, quando já começa a fazer o curso, você já recebe um vencimento aí de R$ 4.360. Algo que dá para a pessoa pagar um aluguel, se alimentar, comprar roupa. eh, tem também um abono fardamento. Já tem uma assistência médica. Se você, por exemplo, se machucasse durante o treinamento, durante esse curso, já tem um atendimento médico. Então é muito interessante. Qual é a carreira no Brasil, além das militares, que você já começa ganhando enquanto você faz um curso? Um curso para aprender as funções inerentes à carreira, né? Então, isso é uma coisa que existe no militarismo, porque também é em tempo integral. E são cursos longos, pois são 8 meses. Vamos seguir então aqui no edital. Esse sublinhado amarelo não veio no edital não, tá? Eu que coloquei para mim chamar a atenção. As funções do curso, da atividade do músico militar, no soldado primeira classe. Ensaiar, participar de desfile, formatura, solenidades militares, gravações, apresentações. Atuar como executante e solista, se for o caso. Inclusive a prova é difícil musicalmente, é para ser solista sim se precisar. Aulas, palestras, né? Poderá exercer outras funções relacionadas à administração e apoio à banda. E aí tem as outras funções dos outros cargos. Vamos seguir. Pré-requisitos: ter no mínimo o ensino completo e o ensino médio completo. Essa é uma vantagem porque geralmente os concursos para músicos militares nos estados, não digo na Federação, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas nos estados, Polícia Militar e Bombeiro, muitos já estão pedindo curso superior, hein? E esse ainda não, está pedindo aí um curso médio, ensino médio completo.
Aqui tem um destaque: deverá possuir curso técnico na área da especialidade. Isso daqui se aplica a enfermeiro, a técnico em comunicações, a mecânico, ao músico não. É a informação que eu tenho até esse momento. Me parece que essa parte do edital deixa uma dúvida, mas a informação que eu tive era de que isso não se aplica ao músico. Há uma coisa interessante, estão pedindo carteira de habilitação, categoria B. É porque provavelmente durante suas atividades, inclusive durante a atividade de ensino, pode ser que a pessoa tenha que dirigir uma viatura. Uma coisa interessante, olha só, a existência de tatuagem visível incompatível com o exercício da atividade militar. Vai que o cara tem uma tatuagem da Ku Klux Klan. Estou exagerando aqui, mas eu acho que essa é uma moda bem estranha. Eu tenho visto muita gente se tatuando e é uma coisa perigosa. Você que é jovem e você pensa numa que possivelmente no futuro pode surgir essa oportunidade de você ser militar, sugiro veementemente que não se tatue. Inscrições, né, vão até dia 8. Inscrição de acordo com a especialidade. Uma só inscrição. Bem, vamos ver aqui, fiz algumas marcações. Vagas, número de vagas. Critérios de avaliação do músico. Técnica instrumental, o músico vai ter que tocar e vai ser avaliado a técnica instrumental, sonoridade, ritmo, articulação, afinação. São coisas que normalmente a gente avalia nos cursos de música em geral, né? A gente avalia essas coisas nos alunos quando eles tocam pra gente nas formações de bancas, né? Essa já é uma prática nos cursos de música. O aluno ele tem que tocar para professores, e às vezes a prova é pública, tem até público assistindo a prova. E eu senti falta de uma coisa aqui. Eu acho que o quesito expressividade ou interpretação musical seria bem-vindo, mas eu entendo que é mais difícil avaliar. A interpretação musical e a expressividade são coisas mais subjetivas do que a sonoridade, o ritmo, a articulação, a afinação e a técnica instrumental. Uma outra coisa interessante, os candidatos eles ficam em um biombo, ou seja, a banca não vê quem está tocando, apenas ouve. E se eu não me engano, não li ainda todo o edital, o candidato ele não pode conversar com a banca, mesmo estando atrás do biombo, para que a banca não o reconheça através da sua voz. Isso é muito interessante. Esse primeiro grupo musical no Brasil que eu vi fazer isso foi a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que criou as provas, que fez esse processo de colocar biombo em que a banca não via quem estava tocando. Isso é bom porque quando você tem um aluno fazendo uma prova dessa, pode acontecer duas coisas interessantes no processo, numa prova desse tipo. Você, como professor, você conhece muito bem as deficiências do aluno e pode ser que você dê a ele uma nota mais baixa do que ele merece em relação aos outros. Ou seja, eu acho que há uma tendência do professor ser um pouco mais exigente com aquele seu aluno do que com os outros. Isso eu tenho reparado, inclusive, em conversas com outros colegas professores. Pode ser que aconteça o contrário também, e que o professor valorize demais, né? Você tem uma ligação com aquele aluno, você o conhece, você sabe das dificuldades que ele teve e tem tido para estudar música. Então pode ser que aconteça de você dar um privilégio a mais para o aluno. Então é muito interessante ter o biombo. Eu recomendo para quem faz concurso, elabora edital, pensar nisso. As obras que serão pedidas, né?
Repara uma coisa que eu até acentuei, o sax alto pedindo um concertino do Radamés Inátari. Eu não conheço esse concertino, mas eu reparo que os alunos de saxofone eles não se preocupam com o repertório erudito do saxofone. Eles estão muito focados na improvisação, na música popular, e raramente eu vejo alguém estudando clássico, o saxofone clássico, com um som mais, com menos ornamentos, digamos assim. É diferente. Né? Não vou entrar também nesse detalhe. Isso para os três saxofones, né? Tem essa peça é, clássica, né? E o trombone também. O trombone estão pedindo aqui uma sonata de Benedetto Marcello. É, a sonata tem 4 movimentos. Provavelmente a banca vai pedir só um. Tem um dobrado. Isso é muito legal nesse edital que eu ainda não tinha visto. Eles estão pedindo um dobrado. Bem, o cara vai entrar para uma banda militar, é muito justo, é muito salutar que se peça dele que ele toque um dobrado na prova. É Saudade de Minha Terra. Um dobrado conhecido, muito fácil de achar as partituras. E está se pedindo uma peça de leitura de primeira vista, de um método específico que vai ser escolhido no dia pela banca. Ou seja, provavelmente, eu penso que vai ser alguma coisa mais interpretativa, que explore justamente a expressividade, né, os aspectos interpretativos, sonoridade, porque as outras duas obras são mais técnicas, me parece. O curso tem essa duração, já falei, data limite, tatuagem, atribuições do cargo, fases, é interessante isso, as fases. Primeira fase é prova objetiva, né? Segunda fase é a prova, dentro da primeira fase, aliás, é a segunda etapa, a prova de redação. Essas provas elas estão sendo feitas em cidades diferentes ao longo do estado de Minas. Mas me parece que a prova prática vai acontecer somente em Belo Horizonte. Eu preciso ler um pouco mais o edital para ter certeza disso. Testes de capacitação física, exames admissionais, de saúde, né? Uma coisa que eu ainda não li aqui, mas que é muito comum, quer dizer, muito comum não, sempre acontece. Nas provas militares há uma pesquisa social sobre o candidato. Se o cara teve envolvimento em briga e foi fichado, tá fora, cara. Então, jovens que estão pensando sobre a possibilidade de no futuro serem músicos militares, se afastem de encrenca, se afastem de lugares que trazem encrenca, como bares, por exemplo, festas que todo mundo bebe muito, no final sempre dá um problema. Muito cuidado com essas coisas. Brigas de família. E outras coisas mais graves, né? Um baseadozinho no bolso, se a polícia pegou e ficou registrado, já era a sua chance de entrar para uma instituição militar. Mas o que eu gostaria de falar sobre essa prova, assim, como dica aí para pessoas que se interessam, né, em seguir a carreira militar? É basicamente isso. Esse exame físico, não adianta treinar em cima da hora. Se a pessoa não estiver treinando aí com pelo menos 6 meses de antecedência, eu acho que as chances são muito reduzidas. Não se assustem com o número de candidatos. Essas provas costumam ter muitos candidatos, mas possivelmente alguém vai ser reprovado aí, né, no exame físico, nas provas também objetivas, né, primeira e segunda etapa. Então eu não ficaria preocupado com o número de candidatos. Eu acho que você deve pensar em ter uma formação musical sólida e não adianta ser em cima da hora. Geralmente as pessoas que passam nesses concursos, eles estão estudando, se preparando para o concurso há anos.
estão estudando seu instrumento durante anos. É meio que impossível a pessoa passar e começar a estudar em cima da hora com 6 meses de antecedência. É praticamente impossível isso. Bem, é isso. Eu espero que seja interessante esse vídeo aí para vocês. E estou aberto a perguntas, podem escrever aí no chat do vídeo. E na medida do possível eu vou respondendo. Vou fazer ainda outro vídeo sobre as características, um pouco mais sobre as características de repertório e de trabalho dentro de uma banda militar. Até mais, um abraço.